Olá, musas e musos! Como vocês estão? Hoje a gente vai ter um vídeo com uma pessoa muito especial, nossa convidada, a Daniela Tonieto. Então, fiquem ligados que hoje o vídeo é sobre Star Wars. O vídeo de hoje é com uma pessoa muito especial, que é a Daniela Tonieto. Dani, fala um pouquinho de ti, então, quem tu é, o que tu faz. Então, olá, pessoas aqui do canal, do Instagram e de qualquer outra mídia que você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou a Dani, meu nome é Daniela Tanieto, eu sou estudante de História lá na Unicinos, eu fui colega da Jéssica, a diferença é que a Jéssica estava a um grau a mais que eu, a Jéssica ela é mestre, ela é uma pessoa muito importante, eu tô Uma mestre ali Jedi. chegando. Ela já é mestre Jedi, eu sou uma Padawan, ainda como vocês podem ver, eu ainda sou uma Padawan. Mas um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou chegar lá. E atualmente eu trabalho numa linha de pesquisa que trabalha com mulheres e imigração. Mas durante um bom tempo eu trabalhei com a área de docência, né? Eu já dei aula, atualmente não estou mais atuando em sala de aula. E em sala de aula nós tínhamos um projeto, que era o PIBID, e foi lá que nós começamos a trabalhar, então, com essas questões de filme enquanto didática para o ensino de história. E é daí que partem algumas coisas que a gente vai falar além. Então, acho que isso é um pouquinho que eu posso falar sobre mim para vocês. A Dani é uma pessoa maravilhosa, isso a gente tem que deixar bem claro aqui. E a Dani, ela fez então um projeto muito legal no Feed, né? E ela colocou isso uma hora no Instagram, e eu, meu Deus, que legal, vamos falar sobre isso. Aí a gente já foi conversando, e daí a gente, vamos fazer um vídeo falando Star Wars. Aí a gente ficou naquela coisa, vamos fazer um vídeo. Aí a Dani foi fazendo as coisas, e dela, não, vai ter que ser 3 vídeos. Então, né, Star Wars tem de muita coisa. E hoje, então, a gente vai fazer um vídeo sobre a primeira trilogia, conforme a ordem de lançamento. E nessa primeira trilogia, a Dani percebeu que o filme, essa trilogia tem um tema central. Fala aí, Dani, qual é o tema central? Então, quando eu e a Jéssica a gente pensou em falar sobre Star Wars, a gente viu que tinha muita coisa para se falar sobre Star Wars. Star Wars é muito amplo, amplo no sentido de conteúdo que tu pode abordar, mas no sentido de mídia produzida acerca de Star Wars, né? Star Wars tem filme, tem HQ, tem livro, tem animação, tem várias coisas e cada uma dessas coisas explora certo aspecto desse universo e esse universo ele pode ser utilizado sim para pensar em várias outras coisas. Então, quando a gente se debruçou um pouco melhor em cima de algumas coisas de Star Wars, a gente viu que não ia dar para fazer tudo num vídeo só. E se a gente fosse fazer tudo num vídeo só, ia ficar um vídeo extremamente grande. Então a gente resolveu analisar alguns temas centrais que a gente conseguiu identificar dentro dentro das trilogias. Então a gente optou por começar pela trilogia clássica. Né? A trilogia clássica ela tem alguns aspectos muito sutis que são da trilogia clássica em si, que tu não vai encontrar tanto assim na trilogia da prequels ou na trilogia das sequels. Então, ao analisar um pouquinho ela, a gente escolheu abordar e explorar como tema central o autoritarismo, né? Que também é um tema muito frequente na nossa sociedade, muito recorrente hoje em dia, né, Jéssica? E Mas é antes isso. da gente, então, analisar, trazer as nossas questões sobre o tema central, vamos falar um pouquinho do contexto de produção de Star Wars. O que a gente vai ter, então, pós Segunda Guerra Mundial? A gente vai ter, então, o contexto da Guerra do Vietnã. A gente vai ter o contexto da Guerra Fria, o contexto da corrida espacial e armamentista. Acho que essa parte é fundamental para entender, então, a criação desse universo Star Wars, que é justamente armas novas, armas mais tecnológicas e também a exploração do espaço, né? Do homem ir até a Lua e também agora Star Wars, então, explorando todos esses diferentes planetas de uma galáxia enorme. Então, Star Wars, ele começa com uma frase clássica em todos os filmes que é há muito tempo em uma galáxia muito, muito distante. E quando o filme começa, ele é um filme extremamente futurista.
Todos os filmes de todas as trilogias eles já começam no espaço. Então, é um filme futurista, mas aí no início o filme diz que é um filme de há muito tempo de uma galáxia muito, muito distante. Então isso traz vários questionamentos, né? Star Wars é sobre o passado, Star Wars é sobre o futuro, Star Wars é sobre o que um dia a gente já foi, mas agora a gente ficou assim porque a gente, sei lá, voltou para trás ao invés de ir para frente, né? Então não tem muito como saber. E a intenção é justamente essa, é deixar o espectador confuso, né, com relação à temporalidade em que aquilo se passa. Apesar de Star Wars ser um filme de ficção, ser um filme de aventura, a gente sabe que todos os filmes eles têm um fundo crítico, né? Eles têm uma camada de criticidade muito sutil. E esses filmes, eles sim, eles servem muito bem para nos explicar algumas coisas históricas, né? Não são só filmes históricos que servem para se falar de história, né? Todos os filmes a gente pode falar um pouco sobre história. Se não sobre o que o próprio filme tem de história nele, mas como o contexto em que o filme foi produzido. Em Star Wars a gente tem ambas as coisas em que a gente pode analisar. Então, Star Wars tem vem desses contextos que a Jéssica já trouxe pra gente, né? O mais interessante, eu acho que é essa questão da Guerra do Vietnã, né? Porque o filme ele é barrado por alguns estúdios justamente pelo fato de ser um filme que fala de guerra e por ser um filme que tem guerra no nome. Então, isso ficou muito marcado na vida dos americanos, né? A Guerra do Vietnã. Tanto que nós temos também vários filmes sobre a Guerra do Vietnã, né? Eu tava olhando esses dias Rambo, né? Que é um filme que explora muito bem essa questão da Guerra do Vietnã. Uh, e essa questão toda da crise econômica, da crise política, né, e de todos os problemas políticos que os Estados Unidos vai ter depois, né, a questão dos presidentes, as crises dentro do Senado americano. Então, tudo isso vem dentro desse contexto da Guerra Fria, né, em que o país vai voltar numa crise econômica absurda, absurda, e a gente vai ter, em decorrência disso, vários problemas. E esses problemas, eles, de certa forma, eles aparecem até em Star Wars, né? Tem essas questões políticas sendo abordadas o tempo todo no filme, né? Sempre tem um pano de fundo político muito forte em Star Wars, né? Na Guerra Fria a gente tem a corrida espacial, né? A corrida armamentista, que é os Estados Unidos brigando com a União Soviética, torto e direito para saber quem dos dois é melhor, né? E eu até falei pra Jéssica que eu acho que em algum momento a gente vai descobrir um Star Wars russo nesse sentido, assim, alguma coisa muito parecida. Eu tenho essa impressão que um dia isso vai aparecer. Um dia isso vai aparecer. Não é de se duvidar. E Star Wars explora muito disso, né? A NASA é uma instituição americana que ganha bastante visibilidade. O homem começou a sua exploração pelo espaço, né? Tem todas essas questões, já se tem um conhecimento melhor de como é o espaço, de como funciona o espaço. E o George Lucas, nerd, como só ele, explora muito bem essas questões, né? Ele bota dentro do filme essas questões de Star Wars, tanto que ele tem imagens do espaço muito bem feitas, ele tem imagens de planetas muito bem feitos, né? Não tem nenhum planeta que seja plano em Star Wars também, talvez isso queira nos dizer alguma coisa. Então, o George Lucas ele coloca muito desses elementos dentro do filme, né? Essa questão tecnológica, de armas laser, o próprio sabre de luz, que não é o meu sonho é ter um sabre de luz. Um dia eu vou comprar um pra mim, um daqueles de enfeites, isso mesmo. Eu vou comprar pra mim um dia um daqueles de enfeitar o quarto, aqueles de colecionador que é caríssimo. Vou parcelar em 24 vezes em 2 cartões diferentes e vou comprar um daqueles lá pra mim um dia, porque eu acho muito legal. É. Então, o sonho de todo mundo é ter um sabre de luz, é ter uma arma laser dos Stormtroopers, né? Isso mostrando, então, a capacidade bélica, né? E as relações que a gente pode fazer com a Estrela da Morte, que é a arma mais tecnológica da atualidade lá de Star Wars, né? O terror tecnológico, né? É como o Vader chama a Estrela da Morte, né? Esse terror tecnológico. Porque realmente ela é uma arma com poder bélico, assim, gigantesco, gigantesco, gigantesco.
né? Que dificilmente é superado e causa muito medo, né? E dá para fazer relação com a bomba atômica, né? A bomba atômica ela vai ser muito utilizada dentro da guerra do Vietnã também. E a bomba atômica, de certo modo, é uma arma de destruição em massa também, né? Com certeza. Então, isso se assemelha muito à Estrela da Morte, que também é uma arma de destruição em massa. Sim. E na América do Sul, o que vai estar acontecendo também é as ditaduras militares da Operação Condor. Então, a gente também consegue pensar muita coisa que aparece no Império e no Imperador, no filme de Star Wars, em relação às ditaduras que estão acontecendo. Claro que não só as ditaduras da América, né? Em todo o período histórico, em toda a história da humanidade sempre teve ditaduras. Então, a gente consegue observar e analisar e verificar muitas coisas que acabam se sendo compatíveis umas com as outras, né? A gente tem também, né, a questão central do nosso vídeo, que é justamente o autoritarismo, né? O autoritarismo, ele vai aparecer muito forte em função do império, né? O império, ele é basicamente uma ditadura, né? Eu acho que a gente pode chamar ele de ditadura. Uh, e ele é um regime extremamente opressor. É um regime que vem reprimindo a galáxia inteira ao seu bel prazer ao longo dos anos, né? Tem o imperador, que é essa figura de poder centralizado, né? Que tem o executivo, o legislativo e o judiciário nas suas mãos. É um contexto onde a ordem social ela vai se dar através de um exército, né? A gente vai ter exércitos nas ruas. Isso a gente consegue ver claramente em Star Wars, né? Quando eles estão caminhando pelas ruas e sempre tem vários Stormtroopers que são os soldados imperiais, né? Passando pela rua, regulando o que está acontecendo. Isso é esse pessoal aí regulando o que tá acontecendo e sempre buscando informações e tudo mais, né? Fazendo justamente esse controle e essa repressão social na rua, né? Que é algo muito característico também de uma ditadura militar, né? Onde se tem muito do exército na rua e do exército controlando a vida das pessoas, né? Ditando as regras também. E outra coisa que a gente pode observar também é que todos esses soldados dos Stormtroopers, eles perdem a individualidade, né? É como se eles fossem uma coisa só, e é uma coisa só do Império. Então, acho que isso também caminha para a questão da ditadura e também conversa muito com o fascismo, né? Isso também é uma característica dos regimes autoritários, né? Tirar não só dos regimes autoritários, mas acho que das corporações que têm como intuito uh, impor isso na sociedade em que eles estão atuando, né? Essa falta de individualidade, essa falta de liberdade de expressão, né? Isso são coisas muito características do fascismo, né? Que é um regime autoritário que a gente vem falando muito ultimamente. Eu vejo muito do fascismo também em Star Wars. E acho que fascismo e totalitarismo são duas coisas que a gente consegue ver muito bem em Star Wars. E que podem ser muito bem trabalhadas, né? O uniforme dos oficiais do Império é extremamente semelhante ao uniforme dos oficiais nazistas. Então, essa é uma das maiores influências que se tem dentro do exército, né? De Star Wars, essa influência do exército nazista, né? A formação é a mesma, o uniforme é muito semelhante. O George Lucas mesmo diz que o uniforme dos oficiais do Império é inspirado no uniforme dos oficiais nazistas. Outro aspecto, então, que a gente consegue observar, né, na saga Star Wars é a questão da violência desmedida que se torna institucionalizada, então, pelo Império e que também não responsabiliza aqueles que estão envolvidos, né? E também é uma característica, então, desses governos autoritários e ditatoriais. E também a questão da tortura, que tanto a Leia quanto o Han Solo
eles são torturados para obter informações. E isso também se caracteriza muito em governos ditatoriais. O Han e a Leia, eles passam por essas torturas justamente porque o Darth Vader quer obter informações, né? Primeiro, ele tortura a Leia porque ele quer saber aonde está a base rebelde para exterminar com eles. E depois, no outro filme, ele tortura justamente o Han porque ele quer saber onde está o Luke, né? Ele está muito obcecado com o Luke, ele quer descobrir onde o Luke está. E a tortura, ela justamente sempre vai remeter a esses regimes extremamente autoritários, porque é o jeito que eles usam de obter essas informações, né? Justamente informações acerca do inimigo, né? E isso é algo institucionalizado, né? O Darth Vader, ele é um agente social dentro do Império, né? Ele comanda as forças do Império, né? E ele tem total aval para fazer isso. E ele faz. E ninguém questiona, né? Uh, tem uma cena lá no Império Contra-Ataca, né? Em que o Lando fala sobre o acordo deles, né? Que o acordo era só entregar eles e o Darth Vader disse que não ia fazer nada. E lá pelas tantas, o Darth Vader resolve que vai torturar o Han. E o Lando questiona ele, né? E ele ainda olha pro Lando e fala: Ah, eu estou alterando o nosso acordo e reze para não alterar mais nada, né? Então ele nem mantém a própria palavra. Ele diz uma coisa e vai fazer. Tanto que tem uma cena muito interessante lá no Império Contra-Ataca em que o Darth Vader resolve que ele vai torturar o Han pra saber onde é que o Luke tá. Quando não era esse acordo que ele tinha feito com o Lando, o acordo era só que o Lando ia entregar eles e eles iam ficar bem. E aí o Lando questiona isso pro Darth Vader e o Darth Vader diz: Eu tô alterando o nosso acordo e reze pra não alterar mais nada. Indignado, né? Que ele ousou questionar o fato de que ele ia torturar, tipo, sabe? Então, isso aparece muito bem pontuado em Star Wars, né? Que a tortura ela é institucionalizada e ela vai ser feita quando ele achar que ele pode ou que ele deve fazer ou quando ele bem entender. Porque ele é a autoridade ali e se ele precisar fazer isso para obter uma informação que ele quer, ele tem o aval do Estado, né? O Estado, que no caso é o Império, né? Que é o regimento, no caso, que a gente tem presente ali. Então, o tema central do vídeo é a questão do autoritarismo, e acho que a gente conseguiu pontuar algumas coisas relacionando, então, Star Wars, o Império, com autoritarismo, com alguns governos autoritários, a questão da ditadura, da tortura, a violência institucionalizada, e, claro, tem como abordar muito mais coisa ainda através de Star Wars, e é uma saga muito interessante para acompanhar. E eu acho que é isso, né, Dani? Tu quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso, né? A gente tentou abordar de uma maneira mais simples, né? E mais genérica, sem falar tanto assim sobre o filme, né? Para instigar até as pessoas a assistirem ou assistir de novo, caso você já tenha assistido, né? E assistir então com um pouquinho desse olhar que a gente está trazendo, né? Assistir pensando um pouquinho nessas questões que a gente trouxe, né? O filme ele ganha um ar completamente diferente quando tu olha para ele com esse olhar mais crítico e buscando justamente ver essas questões que a gente trouxe, né? Para mim, Star Wars é um filme cheio de mensagens, né? É uma saga cheia de mensagens, né? Cheias de coisas para nos dizer, coisas para nos ensinar. E quando a gente olha de novo, né? Para mim que não pago imposto para olhar de novo, cada vez que eu olho, parece que ganha um significado. Cada vez que eu olho, parece que o filme quer me dizer alguma coisa de novo, sabe? E acho que pro momento atual, o que Star Wars quer dizer pra gente é aquilo que Star Wars sempre disse, mas acho que agora é um momento que a gente pode dar um pouco mais de atenção para isso, né? Star Wars tem um contexto autoritário, tem um contexto de um regime opressor, mas ainda assim é um filme que, apesar de abordar diversas coisas, é sobre esperança, né?
É sobre esperança de que dias melhores virão, é sobre esperança de que algo bom vai acontecer, é sobre a esperança de que juntos a gente vai conseguir chegar em algo melhor. Então eu acho que para o nosso tempo essa é uma mensagem muito importante, uma mensagem muito bonita, né? A gente ter um pouquinho de esperança, né? O, o filme 4 tem esse nome, né? Uma Nova Esperança. E uma das cenas iniciais do filme é o Luke olhando para os dois sóis, né? Eu li em algum lugar, agora eu não vou lembrar onde, mas eu juro que eu li em algum lugar que em alguma mitologia dois sóis juntos significam esperança, né? Então o filme começa com o Luke ali naquela situação em que ele quer ir embora, mas ele não pode, e ele para e fica olhando para os dois sóis, né? E aí remetendo então à esperança, né? Tipo, a gente tem que ter esperança de que os dias melhores virão. É isso aí. E fiquem ligados que a gente vai trazer então mais 2 vídeos com a Dani para falar sobre as outras duas trilogias, os prequels e os sequels. É isso aí. Que a força esteja com vocês. Até a próxima. É isso aí, gente. Muito obrigado por quem veio até aqui. Aguardo vocês. Me sigam lá no Instagram, que eu sempre venho trazendo algumas coisas bem legais sobre história. É @TonietoDani, com 2 T's no final, por favor. E é isso. Que a força esteja com vocês.